Oi fofinhas, tudo bom? O vídeo de hoje, com a Dori brincando com sua bolinha aqui embaixo, é pra falar sobre rotina. Então, sem mais blá blá, bora começar o vídeo. No vídeo que eu gravei pra vocês de vlog, eu mostrei um pouquinho pra vocês, né, da nossa rotina de alimentação saudável, exercício, etc, que vocês já sabem que é algo que a gente pratica bastante aqui em casa. E vocês me pediram muito pra trazer esse conteúdo pra cá, que foi inclusive uma ideia do Marcelo. Então hoje eu vou dar algumas diquinhas pra você que tá aí querendo começar 2022 com hábitos mais saudáveis, principalmente relacionado, né, à alimentação / exercício físico. Então vamos começar já com a primeira dica, mas antes a gente precisa dizer que tá rolando uma obra aqui no vizinho, já faz um tempo. Só que começa às 8 da manhã a batucada e acaba às 5 da tarde. Não tem a menor condição de eu ficar das 8 da manhã às 5 da tarde sem trabalhar, sem produzir conteúdo pra vocês. Então aqui estou gravando mesmo com batuque. Coloquei até o celular aqui bem pertinho da minha boca pra ver se o microfone fica mais direcionado, tá? Enfim, bora começar. Dica número 1. Estabeleça seus horários. Eu sei que isso pode parecer bobagem e tipo, óbvio, né, Bianca? Preciso estabelecer meus horários, mas muita gente não faz isso e dificulta muito na hora que a gente quer criar uma rotina, que a gente quer introduzir na nossa rotina hábitos saudáveis como exercício físico. Muitas vezes quando a gente para pra pensar no nosso dia, a gente pensa, adoro sua bolinha. A gente pensa, não tenho hora pra fazer atividade física, simplesmente não existe hora no meu dia pra eu colocar uma atividade física no meio. Mas às vezes quando a gente pega um papel e realmente escreve, né, todos os horários do nosso dia, o horário que a gente acorda, o horário que a gente tem que estar no trabalho ou na faculdade ou começar a estudar, enfim, o horário que a gente volta pra casa. Às vezes ali no meio a gente consegue perceber que existe sim um horarinho que a gente conseguiria colocar atividade física no meio. Porque assim, gente, a vida é corrida. Eu sei que muita gente tem uma rotina extremamente cansativa e que às vezes parece impossível encaixar realmente um exercício físico no meio. Mas se realmente é uma coisa que você quer muito, se é uma meta pro seu ano, você precisa esmiuçar ali seus horários pra conseguir encaixar em algum momento a sua atividade física. Então aqui em casa, por exemplo, a gente acaba tendo que acordar realmente entre 5 e 5 e meia para conseguir encaixar a atividade física às 6 horas da manhã e não atrapalhar o resto do nosso dia. Esse horário para muita gente é totalmente desnecessário, a pessoa consegue acordar mais tarde, encaixar a atividade física ali, e para muitas outras pessoas, 5 horas da manhã a pessoa já tá indo pro trabalho. Então assim, é só escrevendo seus horários para você conseguir entender em que momento você vai conseguir encaixar uma atividade ali no meio. Às vezes vai ser na hora do seu almoço, às vezes vai ser na hora que você chega do trabalho. E não necessariamente, gente, a atividade física precisa ser uma musculação que fica 1 hora na academia ou uma atividade que dure muito tempo. Hoje em dia existem vários treinos, né, online, aplicativos, canal aqui do YouTube, que as pessoas fazem treino de 15, 20, 30 minutos. Você consegue encaixar no meio do seu dia. Então a minha dica é essa, gente. Pega um papel e escreve esmiuçadamente todos os horários do seu dia. Desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, pra você conseguir encontrar ali no meio um horário pra você encaixar a sua atividade física. Dica número 2 é fazer cardápio de comida. Desde que eu mudei pra São Paulo, né, gente, já tem 3 anos, eu faço a minha comida todos os dias baseada no que tem na geladeira. Eu abro a geladeira, dou uma olhada, tem frango, vou fazer frango hoje. Com o que eu vou fazer frango? Vou fazer com arroz, vou fazer com uma salada. Eu sempre abro a geladeira e decido ali na hora o que eu vou fazer de almoço. Só que desde o final do ano passado pra cá, tem pouco tempo, né, mas do final do ano passado pra cá, eu decidi começar a fazer cardápio e isso me ajudou demais em vários aspectos da minha rotina. Em primeiro lugar, o cardápio te ajuda muito na hora de fazer as compras do supermercado. Então, todo final de semana, quando eu e o Celo, a gente vai no mercado fazer as compras, com o cardápio na mão, eu já vou diretamente no que eu preciso comprar no mercado. E não fico comprando um monte de coisa que às vezes perdia na geladeira aqui de casa, sabe? Então, eu já sei que eu preciso comprar a carne moída, eu preciso comprar os temperos pra carne, eu preciso comprar o frango, eu preciso comprar o arroz. Isso faz com que a compra do mercado seja mais barata, que a gente gaste menos, compre menos coisa desnecessária, gaste menos tempo no mercado também e organiza muito mais a nossa vida. Então, o que eu costumo fazer aqui em casa pra gente? Eu costumo montar 3 opções de comida pra semana, tá? Mas daí isso vai depender muito do seu gosto, do seu nível de enjoar da comida, né? Tem gente que consegue comer todos os dias a mesma coisa, tem gente que vai ter que ter mais de 3 opções. Aqui em casa, pra gente, 3 opções de marmita é suficiente, a gente não enjoa, porque é pra uma semana só. Na semana seguinte, a gente faz outras coisas. Vou dar um exemplo pra vocês do que a gente fez essa semana agora. Eu vou pedir pro Gá deixar aqui do lado uma espécie de notas pra vocês verem o que eu montei de cardápio.
Essa semana eu montei 3 opções, como eu falei pra vocês. A primeira foi frango cozido na panela de pressão com bastante legumes, então a gente coloca cenoura, cebola, tempera bastante, cozinha na panela de pressão, com arroz integral, feijãozinho e legumes cozidos. Então essa é a primeira opção de marmita. A segunda opção de marmita que a gente montou é também com o mesmo frango, só que pra mudar um pouquinho do sabor, a gente muda a forma de cozimento desse frango. Então, ao invés de colocar ele na panela de pressão, a gente colocou na air fryer e fez ele tipo mais fritinho. Então foi um franguinho frito na air fryer, mais arroz integral, mais feijão, mais legumes cozidos. Então é uma pequena variação entre uma marmita ou outra que vai mudar um pouco a textura e vai ajudar a gente a enjoar menos a comida. E a terceira opção de marmita foi macarrão integral, carne moída com molhinho vermelho, assim, um molhinho de tomate, mais os mesmos legumes cozidos. Então, com esse cardápio na mão, a gente já foi no supermercado e fez as compras todas em cima desse cardápio. E também fica muito mais fácil pra gente, durante a semana, saber o que tem pra comer, a gente conseguir controlar se essa comida tá sendo uma comida saudável, né? Montar direitinho as marmitas com uma fonte de carboidrato legal, uma fonte de proteína legal e legumes variados. É sempre a mesma coisa aqui em casa, não foge muito disso, gente. Só que a gente varia. Então, tem vezes que a gente coloca arroz integral, tem vezes que a gente coloca macarrão integral, tem vezes que a gente coloca purê de batata, ou a batata pura, ou a batata assada, enfim. A gente vai variando os carboidratos e as proteínas, mas sempre mantendo uma marmita saudável com carboidrato, proteína, legumes. Isso facilita muito a vida, gente. Eu não fazia isso antes, mas o tempo que a gente perde abrindo a geladeira e pensando no que a gente vai fazer naquele dia de almoço, muitas vezes faz com que a gente prefira pedir um delivery ou uma comida que não é tão saudável assim e gastar mais dinheiro pedindo comida fora também. A terceira dica também é uma dica que eu comecei a fazer há pouco tempo e que essa sim, assim, transformou a minha rotina, me ajudou a ser mais produtiva, meu dia dura mais, consigo fazer muito mais coisa e consigo comer muito mais saudável a maior parte do tempo, que é fazer marmitas. Sim, gente, eu sei que muita gente tem preconceito com marmita, já pensa que é aquela coisa, né, frango, batata doce e fica, ai meu Deus, a comida pronta pra semana inteira, a mesma comida com o mesmo gosto, mas vale muito a pena, gente. Se você fizer uma comida gostosa, temperadinha, pensar no cardápio, como foi a dica anterior, variar, né, na marmita, não fazer sempre a mesma coisa. Você não precisa comer a mesma marmita no almoço e na janta 7 dias por semana, todos os dias do mês, sabe? Porque daí não há santo que aguente mesmo. Mas se você fizer essas marmitinhas gostosas, temperadas e variar, como eu falei, no carboidrato, variar na proteína, não enjoa, gente, e você consegue comer muito mais saudável. Então aqui em casa, graças a Deus, a gente tem o privilégio de ter a Neide trabalhando com a gente e que desde dezembro ela vem toda terça-feira aqui pra casa e faz toda a comida do cardápio que eu montei e eu vou montando as marmitinhas. Aqui em casa a gente pesa as marmitas, tá? A gente tem um direcionamento nutricional com a quantidade de cada coisa, a gente pesa, mas não necessariamente precisa ser pesado, tá? Mas ajuda muito. Então eu vou mostrar aí pra vocês mais ou menos como é que a gente prepara a marmita, como é que é esse preparo aqui em casa, como que funciona. Minha gente, assim ficamos, tá vendo? Todo dia de terça-feira a gente faz as marmitinhas pra semana. Poderia fazer pra mais tempo, se você tiver uma geladeira maior que a minha, couber mais marmitinhas, dá pra fazer pra um mês, enfim. Mas aqui a gente faz pra uma semana inteira. E aí, o que eu fiz aqui em casa, ó? Tem as marmitinhas que são minhas, que tem menos quantidade de comida. Na verdade, a quantidade de comida é ideal pra mim, né? E aí, nessas marmitinhas não tem adesivo, tá vendo? Não tem nada. E aí, tem as marmitinhas que são do Celo, que aí eu coloquei um adesivinho em cima, porque elas têm mais carboidrato, mais proteína, mais comida, porque, obviamente, ele é maior que ele precisa de mais comida. Então, eu fiz assim, ó. Aí eu coloquei etiquetinha e ele já sabe que a dele tem etiqueta e a minha não. Aí no caso eu preciso comprar mais dessas marmitinhas assim pequenininhas, porque ocupam menos espaço no congelador, mais fácil de guardar do que essas grandes. Então fica a dica, essas muito altas assim, ocupam muito espaço, não é nada prático. Eu preciso comprar mais porque, ó, como vocês podem ver, acabei tendo que usar outras marmitinhas, outros potinhos que tinha aqui em casa. Aí hoje, por exemplo, acabou sobrando, a gente fez as contas erradas
almoçadas, eu e a Neide, sobrou muito feijão, ó, tá vendo? Sobrou bastante macarrão integral e um pouquinho de arroz integral. Só que aí isso aqui, gente, congela e semana que vem, quando for fazer de novo todas as marmitinhas, a gente já sabe que tem essa quantidade enorme de macarrão, de feijão, de arroz, e aí a gente faz menos acompanhamento. A proteína deu certinho, então foram 4 quilos de proteína pra uma semana, e aí eu guardo isso tudo aqui na geladeira e vou tirando de acordo com os dias, tipo hoje, de noite, né? Eu já vou tirar uma pra mim e uma pro Celo, e o resto eu deixo congelada. E aí amanhã cedo eu tiro as do dia inteiro. Isso aqui, gente, facilita muito, muito, muito a sua vida. Acredite em mim. E como eu falei, gente, é claro que a gente tem a Neide aqui trabalhando com a gente, que ela faz essa parte e óbvio que dá muito menos trabalho, mas se você não tiver alguém pra fazer essa comida pra você, não é um impeditivo pra você não fazer. Quando eu conheci o Celo, por exemplo, ele fazia marmita todo domingo. Ele tirava ali 2 horas do domingo dele, cozinhava todo o macarrão, toda a carne, todo o frango, igual eu mostrei aqui pra vocês, e montava as marmitinhas dele. Então é um dia na semana que você tira algumas horas ali, que pode ser meio chatinha, que pode dar trabalho, mas que vai fazer a sua semana inteira funcionar muito melhor, de uma forma muito mais produtiva. Aqui em casa, por exemplo, gente, eu tinha certeza de que eu me alimentava muito bem a maior parte do tempo. E quando eu peguei um papel e fui realmente escrever o que a gente comia todos os dias, em todas as refeições, eu percebi que, na verdade, a gente estava comendo mais fora do que em casa, sabe? Essa comida caseira, gostosa, bem feita. Porque eu fazia o almoço, e quando eu não fazia o almoço, não tinha janta necessariamente, porque a janta aqui de casa sempre foi o resto do almoço. E eu não fazia almoço aqui em casa nem quinta nem sexta, porque quinta a Grazi vinha e sexta a Neide vinha. Então nesses dias eu não fazia o almoço, então necessariamente não tinha janta também. Então quando a gente foi parar pra ver, a gente pedia iFood, né, pedia comida quinta, sexta, sábado e domingo. Isso fazia com que a gente gastasse mais dinheiro e que a possibilidade de a gente pedir alguma besteira ali no meio do caminho era muito maior do que a gente comer saudável. As marmitas a gente já faz a quantidade pra semana inteira. A gente tira ali o final de semana, óbvio, porque a gente gosta de comer uma besteirinha, de sair pra comer, enfim. A gente tira ali umas 2, 3 refeições do final de semana, mas o resto, majoritariamente, a gente vai estar comendo bem a maior parte do tempo, porque a gente vai estar comendo a marmitinha. Então vale muito a pena a gente fazer as marmitas, montar um cardápio, isso vai facilitar demais a sua vida. E agora a última dica que eu tenho pra dar pra vocês é em relação às comidinhas no meio do dia, assim, esses lanches no meio da manhã, no meio da tarde, que muitas vezes a gente deixa de fazer, isso faz com que a gente sinta muito mais fome. Então, às vezes, a gente só almoça e vai jantar. Quando chega na hora da janta, como a gente não comeu nada o dia inteiro, a gente tá tão varado de fome que a última coisa que a gente pensa em comer é algo saudável. A gente quer comer um hambúrguer, uma batata frita, uma pizza, qualquer coisa do tipo, né? Então, você colocar esses lanchinhos no meio da tarde, saudáveis, vão te ajudar muito a ficar saciado e a não querer comer o mundo na próxima refeição. Então, vou dar algumas diquinhas aí pra vocês também do que eu faço aqui em casa pra manter uns lanchinhos saudáveis, rápidos e fáceis também. Congelar fruta. É sempre fruta congelada no congelador. Congelador. Porque isso aqui facilita demais a vida. Você joga essa bananinha congelada aqui no liquidificador com leite ou com água e uma proteína e pronto, você já tem uma vitamina da tarde. E muitas vezes a gente deixa a fruta perder, né? Porque fica do lado de fora da geladeira, no calor, e aí acaba passando do ponto, apodrecendo. Então essa banana aqui, por exemplo, ela já tava quase passada, eu tive que até tirar uns pedacinhos que estavam pretos. E aí eu coloco aqui, ó, na bandejinha. Vou ver, inclusive, se tem alguns pedacinhos, se tem alguma mão que tá passado aqui em casa também, que já tá ficando muito maduro. Vou descascar ele, pico, coloco aqui. E aí eu guardo isso no congelador e, como eu falei pra vocês, dá pra fazer várias coisas. Dá pra fazer o seu shake de pré-treino, pós-treino. Dá pra fazer um café da manhã, se você tá muito na correria. Você bate ali rapidinho no liquidificador. A gente toma muito aqui em casa como lanche da tarde, porque, ai gente, sério, no meio da tarde é preguiça, né? De fazer tipo uma tapioca, uma crepioca. Eu, pelo menos, tenho preguiça. Então sempre tenho fruta congelada em casa e fruta fresca também. Banana é tipo tiro e queda. Banana dá pra fazer 1000 coisas diferentes.
E aí, gente, além dessa dica das frutas congeladas, etc., outra coisa que eu gosto muito de ter aqui em casa sempre é iogurte, por exemplo. Coisas que facilitem a sua vida na hora de ter um lanchinho saudável. Escolha uma melhor opção de iogurte, óbvio, com um teor de gordura menor, o iogurte mais saudável realmente. Mas é uma coisa que facilita muito, que você consegue levar pro trabalho, ou que você consegue picar uma frutinha e comer com uma granola, ou comer com uma aveia, alguma coisa do tipo, sabe? Então manter essas coisas, esses lanchinhos saudáveis sempre prontos pra você, é muito mais fácil de se manter numa rotina de alimentação saudável. Porque se a gente fica dependendo, né, de fazer um ovo no meio da tarde, um omelete, uma tapioca, muitas vezes não dá tempo, ou você tá no seu trabalho e você não consegue fazer, ou você tá com preguiça. Então essas coisinhas fáceis, um shake que você bate, uma fruta que você pica, vai facilitar muito sua vida, gente. Então tirar um pouquinho do seu tempo pra picar, pra congelar, pra preparar isso, vai fazer com que a sua rotina saudável flua de uma forma muito mais fácil. Bom, gente, essas são as dicas que a gente tinha pra dar aqui em casa, que eu pratico sempre, que eu tô colocando em prática agora algumas delas, né, e que tem facilitado muito nossa vida. Esse vídeo não tem nada a ver com perda de peso, etc, etc, mas assim, só em dezembro, gente, quando eu fiquei o tempo inteiro comendo as marmitinhas, eu consegui emagrecer bastante, tipo, de perder gordura, sabe? Eu já comentei com vocês que é uma coisa que eu preciso por conta da saúde, que eu tenho colesterol alto, então eu preciso diminuir meu percentual de gordura. E em dezembro eu consegui ver uma diferença muito nítida, tanto esteticamente, assim, fisicamente no meu corpo, quanto no percentual de gordura também, por conta das marmitas, porque eu passei a comer mais saudável a maior parte do tempo. Sendo que, como eu falei pra vocês antes, eu achava que eu comia saudável a maior parte do tempo, e na verdade não. Então, uma diquinha extra aí no final do vídeo escreva num papel também tudo que você come durante um dia, durante a semana, e vê qual que é a proporção, sabe? Você come 70% certo, 30% errado, 80% saudável, 20% não saudável. Como que tá sendo essa proporção? Quando a gente escreve, a gente consegue ter uma noção muito maior disso. E é isso, minha gente. Eu espero muito que vocês consigam, se vocês quiserem, óbvio, colocar em prática essas diquinhas no dia de vocês. Me conta aqui nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo, se vocês querem mais. E também compartilha aqui nos comentários se você tiver outras dicas para manter uma alimentação saudável, uma rotina de exercício legal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!